Agora a gente vai falar sobre maternidade. Eu adoro esse tema, até porque hoje a gente vai conversar com a psicóloga doutora Sônia, que é maravilhosa. E a gente vai falar sobre ser mãe na real, tá? Então, aí a gente não tem só hoje a Sônia Rodrigues, não. A gente tem mais, a gente tem aqui a Mônica. Ai, que coisa boa, gente. Então, peraí, deixa eu explicar. A gente vai falar com a presença da consultora de maternidade Mônica Romero, que criou o maior canal brasileiro sobre maternidade, e da psicóloga, que é mestre pela PUC, Sônia Rodrigues Portes, que está sempre aqui com a gente. Sejam bem-vindas, venham as duas para cá já. Coisa boa, gente. Tudo bom, Cláudia? Tudo uma mãe? Não é? Para falar mães, para falar para as mães? Ah, eu gosto muito desse tema. Ontem eu ainda estava aqui na salinha passei na salinha dos merchants, e a gente tem uma gravidinha, a Renata. Aí eu já falei umas coisas para ela assim, porque as pessoas às vezes romantizam tanto a maternidade, essa fase da gestação, então. E às vezes a gente se cobra tanto, se culpa tanto porque tá achando a barriga pesada, porque não encontra posição para dormir e nem tá naquele estado de graça, porque aquele estado de graça nasce quando nasce a graça, não é verdade? É verdade. E sabe uma das coisas que o romantismo da maternidade também prejudica? Claro. A gente acha tão lindo que a gente esquece de acolher essa mãe, porque acha que ela tá ótima, ela tem vergonha de contar e a gente não tem a iniciativa de cuidar. A gente precisa abraçar essa mãe. E olha, tem muita gente que está falando sobre esse assunto, ainda bem, mas tem alguém que está falando desse assunto de um jeito muito único, cantando. E a gente vai conferir agora o Rafinha com uma paródia que eu amo. Vai lá. Vamos lá, como seriam as músicas infantis se elas fossem mais reais? Detalhe, a mamãe não sabe das letras, vamos ver como que ela vai reagir. Vamos lá. Bom dia, saudade de quando a gente dormia. Domingo acordava meio-dia e agora comemora 3 horinhas. 5 amiguinhos foram passear, foram pra montanha e pra praia. A mamãe quis ir kkkk, só quem não tem filho que pode ir lá. Não é mentira, não. Vamos lá, vai ver. Ele termina chorando. Toda a loucinha tá na cozinha, fazendo aniversário, que belezinha. Neném dormiu, mas se eu lavar no primeiro garfo ele vai acordar. Segundo episódio das paródias infantis. Toda hora ele vai querer mamar. Um peito duro, um peito mole, já nem sei qual que é pra dar. A pediatra diz que o neném quer dormir no meu colinho. É mentira da pediatra, vou pôr ele no bercinho. Ha ha ha, durou 2 minutos. Palpite, palpitinho, vamos todos palpitar. Todo mundo virou médico, que a receita vão te dar. Ele traduz perfeitamente o que é. Ele foi cantando e eu fui arrepiando, porque é muito tudo isso, né? É verdade. Essa cobrança toda também que a gente se faz, porque a gente também vê a dificuldade e a gente vê que a gente precisa arrumar casa, precisa estar bonita, precisa estudar, precisa trabalhar e a gente precisa cuidar do filho. E qual que é a prioridade nesse momento? É difícil, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Bom, as mamães que têm a bênção de ter um marido do lado, que é aquele verdadeiro paizão, apesar de que mesmo tendo do lado, eu ainda penso que a nossa legislação ela é bem injusta, porque os homens têm que voltar a trabalhar muito cedo e a mulher muitas vezes se vê muito sozinha, né? Me lembro de um relato aqui de uma telespectadora que eu acho que o bebê tinha só 10 dias e ela estava sozinha, ela e o neném, e o marido já tinha voltado a trabalhar, quer dizer... mas, de toda forma, a gente sabe que ele ainda está ali e ajuda, mas sobra muito para a mãe, né? Agora, e a mãe solo, como é que é isso? Que algumas ou não casaram, ou se separaram, né? Ou perderam seus maridos por uma outra questão de morte. Fantástico, Cláudia. Hoje, no Brasil, são aproximadamente 11 milhões de mães solo.
Mas a maternidade solo, ela não está caracterizada só pelo divórcio, pela viuvez ou pelo estado civil dessa mãe. Eu e a Mônica estávamos ali já papeando, né, trocando figurinhas, e nós temos aí muitas mães casadas, e é esse vazio da maternidade, essa solidão do maternar, que ela se sente extremamente sozinha, sem nenhum tipo de rede de apoio. A gente tem um cuidado e um olhar muito especial para a criança, como que está a criança, amamentou, está dormindo, traz presentinho para a criança e para a mãe. Qual é o acolhimento que é dado para essa mãe? Qual é o cuidado que é dado para essa mãe, né? Uma das pautas que eu coloco aí, até nos meus livros, é a licença paternidade, que é extremamente curta, porque considera-se que a mãe está ali, né, Mônica, para cuidar do bebê, mas e a mãe que está ali pós-operada, né, depois de um pós-parto, seja ele qual for, mas ela também precisa se recuperar, ela também está nesse processo de eu também preciso de colo, eu também preciso de acolhimento. Então essa mãe, ela precisa cuidar de alguém, mas ela se sente muito vulnerável, muito desamparada. Então a nossa bandeira é mãe feliz, filho feliz. Então para que essa mãe seja uma mãe feliz, qual que é o acolhimento que a sociedade está oferecendo para ela? Acho que esse é um ponto interessante para a gente discutir, né, Mônica? Não, e super importante o trabalho que ambas estão fazendo, né? A Mônica com o Almanaque dos Pais, Sônia com a Jornada Mãe Solo, enfim, isso dá esperança para a gente de que futuras mamães venham a ter mais apoio, né? E que as que estão tendo seus bebês agora, com esse despertar, de repente já possam contar melhor com esse apoio. Eu vou pedir 2 minutinhos para vocês, vou convidar a participação também dos nossos telespectadores e a gente volta para conversar. Combinado? Então vamos lá, gente. De volta aqui com essas queridas. A Mônica Romero é consultora de marketing e de repente se apaixonou pela maternidade. O Almanaque de Pais se escreveu depois da sua 2ª gravidez? Isso. Depois que a Larissa nasceu, eu engravidei do Lucas. Aí, quando o Lucas tinha 9 meses, eu engravidei da Larissa. E aí eu me vi nessa situação, sozinha. Tive que sair do trabalho, porque não ia dar conta de 2 crianças. E aí, meu marido trabalhando o dia inteiro. Eu sem rede de apoio aqui em São Paulo. É que nem eu também fui assim, sem rede de apoio. Voltei a trabalhar, meu filho primeiro tinha 20 dias. Não é nada fácil. Não é, não Eu é. conto essa história em detalhes pra vocês, mas não é fácil não, é complicado mesmo. É difícil. E foi dessa sensação de solidão, de me sentir incompreendida. E não é que eu não tinha rede de apoio, minha rede de apoio não estava na minha cidade. Meus pais não estavam disponíveis. Até porque, hoje, quando uma pessoa tem filhos, antigamente as mães iam ajudar no primeiro mês. Ficavam dando apoio para aquela nova mãe. Tentou, mas na época a gente era tão imaturo, meu marido era um chato, ele deve estar assistindo o programa dele, sabe que ele era. Ele era, mas ele mudou, hoje ele é maravilhoso. Você vê, as coisas mudam quando a gente muda. Ele era terrível e minha mãe não aguentou, eles brigavam. Então ela ficou uma semana e foi embora. E hoje, Eu me vi sozinha numa situação. e hoje mesmo você tendo um marido legal, às vezes a mãe está trabalhando também. Ela também não tem licença avó para te ajudar. É verdade. E foi por conta dessa solidão que veio o Almanaque dos Pais, que eu falei, não, eu não quero que ninguém mais sinta o que eu senti. Vou contar para todo mundo que a mãe tem suas dores, que a mãe também sofre, que a mãe precisa ser acolhida. E a primeira bandeira que eu levantei é, nunca mais visite o recém-nascido, visite a mãe do recém-nascido. Maravilhoso. Porque se ela está bem, o filho vai estar bem cuidado. É ela que precisa de olhar. A gente tem, os hormônios têm uma queda muito grande depois do parto, que a gente tem a depressão pós-parto muitas vezes, Tem. pode ter o baby blues, que é só uma tristeza, não chega a ser depressão. E por às vezes a gente não entender que isso é causado, mesmo você indo para a maternidade feliz, tá com um filho saudável em casa, não sentir aquela conexão com o filho ou tristeza, a gente entender que isso não é frescura, não é falta de valorizar, não é falta de amor, é apenas uma queda hormonal, né, muito acentuada. A gente entender tudo isso também faz com que a gente tenha um Mas, olhar às vezes, melhor. até entendendo, a gente fica se sentindo culpada porque a gente acha que não poderia ter. Agora, eu fico pensando, Sônia, você tem muita experiência nisso. As mulheres que, de repente, ainda tiveram um rompimento da relação, ou antes da gestação, ou depois, ou durante. E aí, hein? Cláudia, você traz um ponto extremamente comum, infelizmente, na nossa sociedade. Porque quando vem o bebê, a relação muda, né?
casamento acontece de uma maneira completamente diferente. E esse susto que se toma, tanto da mãe quanto do pai, faz com que, se o casal não tiver essa maturidade, essa intenção de estar juntos, o divórcio está acontecendo cada vez mais cedo. Em alguns casos, acontece na gestação. Então, eu leio relatos de mães grávidas que acabaram de se separar e ele foi viver a vida dele e abandonou o barco. E aí a gente ainda tem aqui uma ausência de ajuda, de apoio, de acolhimento para essas mulheres. Há muita culpa em torno disso. Ah, foi você que escolheu esse marido, foi você que escolheu esse pai para os teus filhos. E aí a gente tem toda essa questão hormonal, fisiológica, mais o luto de uma separação, que a gente já trouxe esse ponto aqui, o divórcio, ele machuca tanto quanto a morte de uma pessoa próxima, né? Porque você tem ali planos, você tem uma série de expectativas e de repente ela se vê sozinha. Quando a gente fala dessa falta, né? Às vezes a avó que ainda trabalha, a avó que mora longe, a gente tem uma geração de filhos únicos, muitas famílias, né? A média de filho por casal hoje no Brasil é de 1,5 filho. Nós temos muitos casais aí com apenas um filho. Então, às vezes, a pessoa não tem irmão, não tem com quem compartilhar todo esse trabalho ali para cuidar da criança. E aí vem o senso de comunidade, né? Que a gente precisa restituir, principalmente nas grandes cidades. Nas cidades pequenas, as pessoas costumam se ajudar muito mais, né? A vizinha ali conhece desde pequenininho. Nas grandes cidades é cada um por si e Deus por todos. O sistema, o capitalismo, o neoliberalismo acaba alimentando tudo isso. Mas o que a gente precisa pensar, de repente, é que se a Mônica é minha vizinha, faz amizade com a Mônica, seu filho vai para a escola. Eu fiz muito isso, tá? A gente tinha todo um esquema, tinham 3 mães ali que, se uma precisasse da outra, vai para a casa do Danilo, o Danilo vem para a casa do Vinícius, vai todo mundo para a casa da Sofia. A gente tem essa rede até hoje. Nós não somos irmãs, mas nós somos mães de uma mesma escola que juntas, uma está ajudando a outra. Foi muito bom você trazer agora esse ponto, porque a gente começou falando muito da maternidade, da fase do recém-nascido, da fase da chegada do hospital, né? E, na verdade, a maternidade, ela tem desafios o tempo todo, né? Alguém disse pra mim assim, tá difícil pra dormir por causa da barriga. Eu falei, vai se acostumando, porque depois que a gente tem filho, a gente não dorme nunca mais da mesma forma. E é verdade, né? Algumas mulheres conseguem, eu durmo super bem depois que meus filhos casaram, porque eu entendi que eles casaram, o problema é deles, da mulher, do marido deles, então eu descanso. Aliás, eu sempre fui muito dessa, assim, saiu, eu vou descansar, porque eu vou precisar estar bem depois. Mas a gente sempre tem aquela preocupação, né, com o filho. Agora, quando eles estão nessa fase de escola, de estudar para a prova, de fazer lição de casa, e que a gente também tá ou sozinha ou trabalhando, é muito complicado, né? É muito difícil e eu faço uma brincadeira com isso, que eu falo que eu tenho amigos da infância dos meus filhos. Porque na infância dele eu também me aproximei de outras mães que estavam vivendo a mesma coisa que eu, porque tinham filhos na mesma fase, então a gente se entende muito mais. Essa fase é ótima, a gente faz muitos amigos. Se estiver aberta para fazer amigos, foi o que a Sônia falou. E tem mãe que se fecha, né? E é importante não só para a gente trocar experiências, né, que estão na mesma realidade, estão enfrentando desafios muito similares aos seus, mas também para ter mais uma rede de apoio que não precisa ser familiar. Pode ser rede de apoio por afinidades, por momentos, porque mora perto ou porque está na escola. E essa parte da carona dá um alívio mesmo, né? A carona dá alívio, o grupo de estudo também dá alívio, né? Até para brincar. Sabe que eu fico muito com meu neto, né? E eu desço, às vezes, quando tá um dia bonito, ok, a gente tem muita atividade, mas quando o dia tá feio, a gente fica lá num espaço que é da brinquedoteca. Eu fico doida pra ter mais uma criança, porque eles gostam de interagir, né? Então, se tem amigo também pra brincar, pra ir na casa, pra juntar, é outra coisa, né? Mas esse ponto que você traz é muito bacana, Cláudia, que é assim, e o isolamento? A mãe precisa estar aberta para buscar, fazer essas conexões. Se eu me isolo, nós somos seres sociais, nós somos seres que vivemos em comunidade, a gente gosta de estar em grupos, nós precisamos estar em grupo para sobreviver, um precisa do outro. Esse isolamento, se tem alguma mãe assistindo, e você está com dificuldade, você está se isolando, sinal de alerta, sinal de que o seu emocional, de que você não está se sentindo adequada, essa sensação de que eu não sou adequada, de que eu não sou bem-vinda, de que eu vou incomodar.
E esses são sinais emocionais que precisam ser olhados, que precisam ser cuidados. Porque se a gente tem uma amiga, a Mônica percebe que a Sônia está sumida, que a Sônia não está aparecendo, que a Sônia está muito quieta, ela vai lá e me cutuca. Ô Sônia, o que está acontecendo que você está muito quieta? Você está muito aí na sua. O que está acontecendo? Você está precisando de ajuda? Vamos conversar? Vamos tomar um café? Quando a gente constrói esses vínculos, até esse isolamento, a pessoa que está por perto, ela lê esse sinal e oferece acolhimento. Agora, ponto importante. A gente ainda tem muitas mulheres esperando serem salvas pelo príncipe encantado, pela vida encantada. E aí a gente senta, chora, fala, nossa, eu tive filho, eu criei, eu construí toda uma vida e ninguém me ajuda. Sento e choro, ninguém vai te ajudar. Ter essa capacidade de quebrar essa casca de orgulho, de vaidade, olhar para esse cenário, e eu digo até pela criança, porque às vezes você não tem mais força por você, mas você tem alguém que depende de você. Então, até falei isso no atendimento ontem, falei, ela, mãe solo, deu tudo errado, eu sentei, eu chorei, eu falei, chora, mas só por 5 minutos, porque mãe solo tem tempo para chorar. Eu falei, tô sendo muito dura com você? Ela falou, não, Sônia, é a realidade, porque ter esse momento de que eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa e não é só por mim, é pela criança, essa estrutura emocional, se você não estiver perto de outras mães, fica muito mais difícil você... É interessante isso que você está falando, porque eu me lembrei agora da Carol, quando era pequena, como ela ficava feliz quando eu fazia amizade com as outras mães da escola. Ela, mãe, mas chega cedo para você fazer amigas, para você conversar com a mãe das minhas amigas, porque eles se sentem protegidos de alguma forma também. Eu volto aqui já para a gente continuar esse bate-papo, tá bom? Olha lá. Vamos lá, eu estava aqui pensando, vocês têm propósitos lindos, né? As duas fazem um trabalho muito especial. Mônica, se você precisasse resumir, assim, de todos os ensinamentos que tem no Almanaque dos Pais, no trabalho que você faz com os pais, o que você falaria para quem está em casa agora, para já dar aquela ajuda, assim, especial? Eu gosto muito de falar da atenção que a gente tem que ter, olhar para a mãe. Eu defendo muito a parte da mãe, exatamente porque existe na mãe solo, a mãe que às vezes está num relacionamento, mas se sente solo, lembrando que pai não ajuda, tá? O pai tá junto ali, ó, 50% de cada um, né? Então ele também tem que ter a participação dele. Ah, mas ele precisa dormir para trabalhar no dia seguinte. Essa mãe também vai trabalhar no dia seguinte com o que há de mais precioso na família, que são as crianças. Então, a minha maior defesa é que, primeiro, essa mulher está muito triste, ela está muito angustiada, que ela procure por ajuda especializada para não passar por isso sozinha. Muitas vezes a gente não consegue, somente com a gente, combater tudo aquelas dores que a gente está sentindo. Então procure por ajuda, às vezes a gente não vai conseguir sozinha e está tudo bem, não é um problema, não é que você falhou, acontece, mas tenha o autocuidado, olhe para você. O seu filho, o que ele mais precisa é de uma mãe saudável, feliz para cuidar dele. Se você não está bem, não é o seu filho estando bem que vai construir sua felicidade. O filho também precisa estar bem, mas para isso ele vai precisar que você esteja lá forte, esteja do lado dele. Então, olhe bem para você, se cuide não só profissionalmente, mas principalmente emocionalmente, para estar preparada para os desafios da maternidade. Muito bem. E Sônia, jornada mãe solo, qual é o maior aprendizado, a maior lição que você pode deixar para quem está em casa? Mãe feliz, filho feliz. Eu também uso a expressão, não existe filho feliz com mãe triste. Então a maternidade, ela não precisa ser solo, olhando só para a presença e para a participação de um pai, de um parceiro, de um companheiro. O amor está em todo lugar. O amor está aqui quando eu troco informação com a Mônica, com você, com quem está assistindo. O amor está no mundo, está na sociedade. Então, para quem estiver assistindo, ofereça ajuda para uma mãe. Mãe, você quer um abraço? Mãe, você quer que eu fique com seu filho para você tomar um banho mais tranquilo, sem se preocupar com o choro, com o que está acontecendo aqui com a criança? Os filhos são nossos, os filhos são do mundo, os filhos não são só das mães. Esse é o meu recado para vocês. Amei isso que você terminou falando, os filhos são nossos. São nossos. Lembrei até daquela poesia linda do Khalil Gibran, os filhos são filhos da ânsia de viver, né? O mundo. Eles vêm por nós, mas não são nossos.
Olha, Mônica Romero, ela tá lá com o Almanaque dos Pais. Quero que você acompanhe, que você siga, que você queira aprender cada vez mais. É Almanaque dos Pais no Instagram, Almanaque dos Pais Oficial no Face, tem um canal no YouTube, tem o site almanaquedospais.com.br. E a Sônia Rodrigues Portes, ela tá lá no Instagram como Sônia Rodrigues Portes, é psicóloga, especialista em orientar mães divorciadas. Sônia Rodrigues Portes. O canal dela no YouTube é Sônia Portes. O WhatsApp é o 11992554062. E o site jornadamãesolo.com.br, que aliás ontem eu até entrei na sua live e fiquei um pouco lá. Amei o trabalho que você está fazendo com as suas meninas. Muito lindo, viu? Jornada Mãe Solo. Muito obrigada. Voltem mais vezes, porque assim, vocês duas têm tanto assunto, tanta coisa para passar. Então, quero voltar essa conversa. Muito obrigada, tá? Porque é conversa séria, conversa importante demais. Não é verdade? Porque mãe é isso, né? Mãe é puro amor. Mas a gente precisa ser abastecida para poder doar amor.